Vamos por partes, porque aqui há várias dimensões que vale a pena tentar perceber. E antes de irmos ao choque, digamos, entre a primeira-ministra italiana e o presidente do governo espanhol, só brevemente um ponto da situação de como é que estão as coisas em Marrocos, em Ceuta. O governo de Espanha tem tentado fazer passar a mensagem de que está tudo normal. Sánchez foi lá, tratou do assunto, ficou tudo resolvido. Não é verdade. Não é verdade, e basta olhar para a empresa espanhola para perceber que há um conjunto de problemas que não só não estão resolvidos, como não se sabe exatamente como é que vão ser resolvidos. Primeiro que tudo, ao contrário também do que foi dito, não se foi toda a gente embora. O número dos que ficaram, enfim, variam, mas não são os 1.500 de que o governo falou. Poderão ser 8.000, poderão ser 10.000, e sobretudo há dois contingentes nestes que ficaram que são difíceis de gerir. Um é o contingente dos chamados menores não acompanhados. A Espanha tem uma forma de tratar este assunto que é, no mínimo, complicada, e nós devíamos olhar para isso, porque é um dos temas que também está em cima nesta história da lei que agora foi para o Tribunal Constitucional. É um dos temas de possível discussão. Basicamente, o que Espanha faz é, como chegam muito, têm chegado muitos, não apenas a Ceuta, mas sobretudo às Canárias, e o princípio é que ninguém pode ser, digamos, devolvido ao país de origem, no caso de serem menores. A Espanha depois pega neles e tenta distribuí-los para as várias regiões espanholas, o que é sempre complicado, porque nem todas as regiões espanholas aceitam esta política, nem todas são governadas pelo PSOE. Aliás, neste momento o PSOE só governa duas, e nas regiões que não são governadas pelo PSOE, pelo PSOE, sobretudo naquelas onde há governantes do Vox, isso é dito, não vem. Acabou, ponto final, não vem. Não aceitamos. Portanto, o que coloca o primeiro problema é que é por onde é que elas vão. E depois um segundo problema, que é onde é que elas ficam. E muitas vezes ficam em centros de acolhimento, no fundo internatos, o que também não é a melhor forma de ir resolvendo um tema destes. E finalmente, muitas vezes à conta da questão do reagrupamento familiar, entram os menores não acompanhados e depois vem a companhia, vem a família. Portanto, isto, da forma como tem sido tratado, percebe-se que é usado como um estratagema para conseguir, no fundo, forçar a imigração por via deste processo. Mandam-se as crianças depois ficam em Espanha e, passados uns tempos, vem o resto da família. Portanto, não acontecerá com todos, mas há esta percepção, e isto é um dos temas que não é política idêntica em todos os países europeus e, portanto, levanta naturalmente problemas. Não estamos muitas vezes a falar de bebés nem de crianças pequenas, estamos a falar de adolescentes, na maior parte das vezes. É isto que também está em causa aqui em Ceuta. Portanto, isto é um tema político delicado. Podemos discutir se a política espanhola é a melhor ou a pior, mas mesmo em Espanha não é um tema consensual. E depois temos ainda outra questão que tem sido um bocadinho iludida no discurso público, mas que existe, é que dos que ficaram em Ceuta, a maioria, não são marroquinos, são subsaarianos. Portanto, são pessoas que chegaram a Marrocos vindos dos países africanos a sul do Saara, com o objetivo de conseguirem passar para Melilla ou para Ceuta. Porquê? Porque a partir do momento que conseguem passar, Marrocos não os aceita de volta. Portanto, e nós quando vemos fotografias das pessoas que estão nas praias de Ceuta, não é? Nas praias e em volta dos centros de acolhimento e nas praças e em acampamentos que por lá existem, coisas assim, enfim, bastante nem pior que improvisadas. Percebe-se que são da chamada África Negra, não é? São da África subsaariana. E não de Marrocos. E não propriamente marroquinos. Bem, portanto, temos aqui uma situação que é uma situação que para a Espanha está longe de estar resolvida, e as sondagens publicadas em Espanha, designadamente hoje, dão indicação de que a explicação de que foram dada por Sánchez naquele dia que foi a Ceuta, que isto foram as máfias,
salvo erro, é comprada por 6% dos espanhóis. O resto não compra. Não compra. Portanto, a maior parte acha que há a responsabilidade do governo marroquino, ou melhor, o maior grupo acha que há a responsabilidade do governo marroquino, e depois uma parte também muito significativa atribui a responsabilidade às leis espanholas. Bem, isto é a situação em Espanha, uma situação que em termos políticos ainda é mais tensa, porque por razões, enfim, nós aqui já falámos um bocadinho disso, Sánchez partiu para férias nas Canárias, está de férias nas Canárias, tenta passar a imagem de que está a seguir os problemas, mas com alguma falta de jeito, digamos assim. Foi divulgada uma fotografia oficial, nós diríamos aqui, pelo Palácio de São Bento, ali é pelo Palácio da Moncloa, e nessa fotografia oficial é uma fotografia manipulada, porque Sánchez está sem pernas. Já viste a fotografia? Já vi a fotografia, mas também há um vídeo em que ele aparece com pernas. Ou seja, essa fotografia corresponde também a um vídeo. Não sei se deu uma grande discussão em Espanha, acompanhei isso. Sim, mas quer dizer, porque é que cortaram as pernas ao homem? O rato funciona naquela mesa? Diz, a história do rato, sim, um rato óptico em cima de uma mesa de vidro. De vidro, pronto. Sim. Tudo aquilo parece um bocado encenado, no mínimo. Eu não vi o vídeo ainda nem sei como é que são as pernas do vídeo, são de calções, não são de calções, está de calças, não está de calças. Enfim, não fui ver, vou ver o vídeo. Mas enfim, aquilo tem a ver também com coisas que aconteceram em anos anteriores, onde ele uma vez apareceu de calções e deu uma grande polémica, e agora esta fotografia aparece sem calções e sem pernas. Pronto. Ora bem, e isto também é um tema, quer dizer, há sempre animação em Espanha, o que nos leva e a seguir vamos falar da tensão Espanha e Itália, mas primeiro vamos também ver o que se passa em Itália, não é? Portanto, primeiro de tudo, Itália, com o governo de Giorgia Meloni, tem tido desde o princípio dado uma enorme prioridade ao tema do controle das migrações. Era uma promessa eleitoral, é evidente que entre a promessa eleitoral e a sua concretização há uma distância, mas por iniciativa italiana e gradualmente por a União Europeia ter vindo a aproximar-se de algumas posições italianas nestes quase 4 anos que Meloni leva de governo, aquilo que nós vemos é, primeiro, houve visitas conjuntas de Meloni com von der Leyen a países do Norte de África para procurar estancar o problema onde ele começa, que é no Norte de África, não é? Portanto, houve depois as tentativas de criar centros fora do território da União Europeia para procurar resolver alguns dos problemas jurídicos que se levantam relativamente às expulsões quando elas acontecem, em concreto na Albânia. Isso, do ponto de vista, mais uma vez, por atuação dos tribunais, não tem corrido bem em Meloni. O centro está lá, mas quase sem ninguém. Mas, digamos, ela, do ponto de vista político, pode sempre dizer aos seus eleitores: eu fiz tudo o que me deixaram fazer, não é? Portanto, isto é um tema desde o princípio, e a verdade é que tem tido algum sucesso em termos de números. Os números de Itália, do que diz respeito aos imigrantes ilegais, atingiram um pico no primeiro ano em que ela estava lá, portanto 2023, com 157 mil chegadas, mas entretanto desceram para 60 mil e este ano ainda só vão em 15 mil. Portanto, há uma evolução no sentido de não continuar a chegada, estamos a falar de imigrantes ilegais, não é? Portanto, sobretudo aqueles que atravessam, no caso de Itália, os que atravessam o Mediterrâneo em direção, em boa parte da Lampedusa, que é a ilha do sul de Itália, que fica mais perto de África, mas às vezes não só. A evolução espanhola é um bocadinho ao contrário, porque a evolução espanhola, portanto, estava em 30, 40 mil e em 24 foram 63 mil. Este ano está um bocadinho melhor, está em 12 mil, mas, portanto, quer dizer, também há a preocupação, evidentemente, todos aqueles que chegam criam um problema aos governos, não é? Mas não é exatamente o mesmo, porque as políticas, de facto, são diferentes. E as prioridades são diferentes. E isso também se nota, e aqui chegamos ao tema
ao tema europeu, nota-se naquilo que tem sido a evolução da posição europeia. Uma das coisas que foi mais difícil ao longo destes anos é saber se os chamados países da linha da frente, portanto, os países que estão disponíveis para acolher, quer dizer, estão disponíveis não, estão na linha em que chegam os imigrantes. Os dois principais ao princípio eram a Grécia, por causa da proximidade da Turquia, e a Itália, por causa da proximidade às costas da Líbia, sobretudo da Líbia, que era onde partiam a maior parte deles, mas também da Tunísia e de outras zonas do Norte da África. Não ficavam depois com o encargo, com o peso todo daqueles que recebiam, e era possível reencaminhá-los. Isto nunca foi consensual na Europa, nunca se conseguiu chegar a algo que fosse minimamente aceitável por todos. Houve países, designadamente países de leste, que nunca quiseram, digamos, repartir este peso. Portugal, houve uma altura em que disse, nós acolhemos e tal, quando eram os gregos, e no tempo quando foram o problema das ilhas gregas, e no tempo da guerra da Síria, mas depois também nos fechámos em copas, para ser franco, não é? Uhum. Portanto, isto é um tema complicado, bastante complicado mesmo, e é o Pacto das Migrações, que levou anos a discutir e que foi aprovado recentemente no Parlamento Europeu, tornou regras mais fechadas, mas a sua própria concretização, implementação país a país, tem regras diferentes. E sabemos que os países têm políticas diferentes. E políticas que não derivam apenas de saber se está um governo mais tipo Meloni ou um governo mais tipo família socialista no poder. Por exemplo, relativamente ao asilo, a política porventura mais draconiana da Europa é da Dinamarca, que é um governo social-democrata, socialista. Portanto, com coisas que, enfim, se chegar alguém a pedir asilo e trouxer joias, as joias são apreendidas enquanto, entre outros motivos, para pagar o custo que aquela pessoa tem para o erário público do país de acolhimento. Quem diz joias diz outros bens. Portanto, imagine-se que em Portugal tínhamos uma lei desta, o que é que diria o nosso Tribunal Constitucional? Enfim, pronto, eu só estou a dar um exemplo de que isto de facto são situações bastante distintas. Os países de leste praticamente não acolhem ninguém, portanto, tem muito a ver com a sua própria história, não é? Que é diferente dos países deste lado da Europa. Os países deste lado da Europa, não só geraram muita imigração, quer dizer, no pós-guerra tiveram muita movimentação de pessoas, por exemplo, de Espanha e de Portugal, sobretudo de Portugal, de Espanha, de Itália, por exemplo, para a França, para a Alemanha. Portanto, houve muita migração aqui interna, e por outro lado, aspecto também muito relevante, também receberam gente vinda das suas antigas colónias. Isso é muito evidente no caso do Reino Unido, que tinha uma política relativamente aos países do Commonwealth, podemos dizer, de portas abertas, que ainda não se fecharam completamente. Temos a França com tudo o que se passou com a independência na Argélia. Isto criou, digamos, um passado muito diferente daquele que é a experiência dos países de leste, que tinham sobretudo, digamos, o pânico quer dizer, a opção de obterem a sua independência relativamente à tutela russa ou barra soviética. E são países que também, por aquilo que foi a história do pós-Segunda Guerra Mundial e do pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial, as duas em conjunto, foram países em boa parte constituídos, não totalmente, mas em boa parte constituídos na base da uniformidade étnica. Houve imensas transferências de população no final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial para dar homogeneidade étnica aos novos países. Portanto, estes países e além de que economicamente eram mais frágeis, digamos assim, portanto, estes países não estão, de forma nenhuma, não têm a experiência nem a cultura de acolhimento que, para todos os efeitos, podemos encontrar nos países da Europa Ocidental. Portanto, isto sempre foi tenso na Europa, e agora, com estas diferenças que podemos dizer que são regionais, e também com diferenças políticas. O tema da imigração foi-se tornando gradualmente um tema eleitoral central ou quase central em quase todos os países europeus, em boa parte, quer dizer, por razões diferentes, que muitas têm a ver com percepções de não integração das comunidades que chegavam e de choque com elas. Portanto,
E isto, nós às vezes há uma facilidade de análise que é, tudo isto são partidos xenófobos de extrema-direita. Quando um dos primeiros partidos a surgir, quer dizer, alguns históricos que podemos considerar que fazem parte dessa família, mas um dos primeiros partidos a surgir com essas características foi um partido holandês, as chamadas listas de Pim Fortuyn, que depois seria assassinado, que era uma pessoa que nós dificilmente podemos encaixar nesse padrão, porque basicamente ele era alguém que era homossexual e não aceitava aquilo que era a homofobia das minorias, cada vez menos minorias islâmicas presentes nos Países Baixos. Ainda continuo a chamar muitas vezes Holanda, não é? Foram muitos anos. Foram muitos anos. Devo chamar Países Baixos. Portanto, isto é um tema que cada vez tem ganho muito peso e muito protagonismo, tem insuflado muitos partidos, alguns deles realmente extremistas, alguns deles realmente xenófobos, mas com variações que eu acho que não se deve amalgamar tudo ao mesmo tempo. E tem colocado imensa pressão sobre os partidos centrais, os partidos tradicionais, que têm conhecido uma erosão brutal, mesmo em países que nós pensávamos que eles eram imunes a essa erosão. O exemplo paradigmático é a Alemanha, onde os dois maiores partidos, que chegaram a ter, os dois juntos, quase 90% dos votos, portanto, sociais-democratas e cristãos-democratas, hoje em dia, os sociais-democratas nem aos 20% chegam, os cristãos-democratas estão um bocadinho acima dos 20%, mas estão em segundo lugar nas sondagens, com indicações de que um partido com características mais radicais, a AfD, a Alternativa pela Alemanha, que até nasceu com outras motivações, nasceu por causa na altura por causa dos empréstimos aos países do Sul, portanto nem era, por isso se tornou um partido nesse sentido, e na própria Alemanha há à esquerda, criada com uma senhora que vem do Partido Comunista da RDA, um partido também anti-imigração. Portanto, isto é um tema que começa a andar por todo lado. No caso concreto da Itália, eu creio que Meloni não é uma líder monotemática, de maneira nenhuma, tem uma história política diferente, um passado político diferente, uma experiência política diferente e um discurso diferente, mas obviamente que tem esta preocupação. Por exemplo, enquanto nós, quando olhamos para um Salvini, que ele praticamente só falava disto e designadamente quando vai para o governo é disto que quer falar, quando olhamos para outros partidos, que as pastas que querem são as pastas da imigração ou as pastas da segurança interna, não é isso que encontramos em Meloni, mas isto é crucial para ela também bater a sua base eleitoral. E ela está neste momento, enfim, tem eleições para o ano, ela dia 4 de setembro, estamos quase lá, falta menos de um mês, transformar-se-á, e não há nenhuma razão para que isso não aconteça, não se vislumbra, ela transformar-se-á na líder do governo mais duradouro dos últimos 80 e tal anos de história da Itália, portanto, do tempo desde a Segunda Guerra Mundial, o que é um feito absolutamente extraordinário. É um governo de coligação, mas o partido de Meloni continua a ser o maior partido, e as intenções de voto até a distanciam mais dos segundo e terceiro partido da coligação. Só que há uma ameaça que surgiu à sua direita, num outro partido chamado Aliança, agora estava a falhar o nome dele, Força Nacional, como? Futuro Nacional. Está aqui connosco o Richard Marci, que é um especialista nisso. Futuro Nacional, que é liderado por um general, não é? Sim, por um antigo general. Roberto Vannacci. Isso. Sim. E que esse sim tem um discurso mais monotemático, digamos assim, e portanto Meloni... E vai timidamente subindo nas sondagens. Já vai em 7%, portanto não é 7%, coloca obviamente uma pressão grande sobre a coligação, porque o sistema italiano não favorece o suficiente os partidos maiores para não ter um sistema, por exemplo, à grega, que dá um bónus ao partido que vai em primeiro lugar para poder ter mais governabilidade. Portanto, e isto, enfim, nós estamos a alguma distância das eleições, mas coloca pressão naturalmente sobre o governo, e por isso aquilo que aconteceu, há muita gente que diz, é só por manobra política. Bem, eu creio que é por manobra política, e também porque na altura em que os países europeus, e Meloni aqui teve um papel importante, portanto, os chefes de Estado e de Governo escrevem aquela carta, e recordemos, foi a maioria
do chefe de Estado e Governo a fazê-lo. 22. E não foi só Meloni que falou em suspender os acordos de Schengen. Houve outros países a fazer o mesmo, a Finlândia, penso que também a Dinamarca. Depois não concretizaram, mas havia na altura uma ideia de que a situação em Ceuta não estava controlada e o discurso de quem está em Ceuta não vai sair de Ceuta é um discurso que ainda hoje nós vemos, quer dizer, 70 mil pessoas não irão sair de Ceuta a não ser de volta para Marrocos, mas sobram lá algumas que vão acabar por sair. E depois surgiram informações de que com aquela vaga tinham chegado jihadistas. Se chegaram ou não, ainda estamos para ver, ainda coisa, e, enfim... E muitos presos de delito comum, porque há imensos anos que Marrocos faz isso, não com este tipo de vagas, mas já se sabe, quando há uma amnistia em Marrocos, porque Marrocos tem uma política de prisões para delito comum muito dura, por assim dizer, pois todos os anos o rei faz uma amnistia, uns anos maior, outros anos menor, são chamados perdões, aquilo é sempre um momento muito importante para o reino de Marrocos, só que o reino de Marrocos é amnistia, mas trata-de pôr a maior, facilita a saída. Que eles vão embora, não é? Que eles vão embora. E portanto eles depois, e é claro que não podem ficar em Ceuta, porque senão não cabiam as pessoas todas em Ceuta. Quer dizer, não, as imagens que nós vemos hoje do que se está a passar em Ceuta são de acampamento. Não é acampamento, é de caos e sujidade. As pessoas não têm sequer onde fazer as suas necessidades, não têm casas de banho, não têm nada. Ontem o governo de Ceuta dizia que estariam no território entre 8 a 11 mil pessoas. Exatamente. Portanto, ora bem, a ideia de depois que o governo espanhol procurou parar e que estava tudo controlado, já tinha acabado. Entretanto, surgiram estas novas informações de que pode haver uma nova tentativa de invasão no próximo fim de semana, dia 15. Não sei se estas coisas, não creio que vá. À partida, diria que a probabilidade de acontecer nos mesmos termos é muitíssimo baixa, mas nós às vezes não sabemos, porque isto são movimentos humanos muitas vezes incontroláveis, e não sei se aquela barreira marítima chega, e se a promessa espanhola de pôr lá umas fragatas também vai ser dissuasora, até porque aquilo que se passou, aquilo que nós sabemos que se passou antes disto acontecer e nas primeiras horas disto acontecer foi muita indiferença e muita incapacidade de reação. Portanto, existir alguma desconfiança é compreensível. O que a Itália diz é que há uma entrevista do Ministro dos Estrangeiros de ontem, à La Stampa, em que diz isto é até dia 15, porque até dia 15 é esta ameaça e depois logo veremos. Espanha, que não tem nenhum motivo para... quer dizer, nenhum motivo objetivo para dizer que corre algum risco, resolveu fazer uma coisa que só podia dar aquele resultado, que é fazer um ultimato. É evidente, fazer um ultimato e alguém com as características de Giorgia Meloni é garantir que o ultimato, que quando muito vai haver reforço da posição e não o contrário. E isso, enfim, nós assistimos recentemente ao episódio entre Trump e Meloni por causa de uma fotografia. Vimos a forma como ela reagiu e, portanto, não iria certamente reagir de forma diferente a Pedro Sánchez. E, portanto, temos Pedro Sánchez... Portanto, ela, só para lembrar, recusou-se tirar essa tal fotografia com Donald Trump. Ela, sobretudo, Donald Trump disse que ela tinha pedido para tirar a fotografia e ela disse não pede nada a ninguém. A Itália e eu não peço nada a ninguém, não pede nada a ninguém. Portanto, quer dizer, e supostamente era a grande amiga e isto tudo. Com Sánchez as coisas naturalmente são diferentes. Sánchez está numa posição de isolamento na Europa. Só há outro governo social-democrata e nesta política de imigração não tem a política de Espanha, tem a política exatamente ao contrário, Dinamarca. Há vários outros aspectos onde Sánchez está digamos, em contrapé com aquilo que neste momento são as políticas europeias, por exemplo, na área do investimento em defesa, em alguns temas também que têm a ver com a vontade de, digamos, castigar Israel. Em alguns países europeus fizeram algumas coisas, mas Sánchez tem sempre sido o campeão disso tudo desde o princípio, e isso tem criado muitos problemas na Europa. Eu creio que em muitos aspectos Sánchez não tem tido, não foi posto já no pelourinho porque Espanha é Espanha, não é a Hungria, nem é outros países mais pequenos, em que facilmente se põem lá as pessoas no pelourinho, e portanto, mas há este mal-estar, e uma das coisas que me surpreendeu nesta coisa toda foi
que se a Carta dos 22 era uma carta dura porque criticava políticas espanholas tomadas sem dar conhecimento prévio à Europa, designadamente a política da regularização de imigrantes, a resposta espanhola é de uma violência verbal que habitualmente não se encontra na diplomacia. Portanto, tudo isto tem muito a ver também com questões internas espanholas. Falámos disso aqui já. Muitas vezes o governo espanhol depende, por um lado, da extrema-esquerda e, por outro lado, das autonomias. E é uma dependência que vai ao ponto de não conseguir aprovar orçamentos de Estado, portanto, viver há vários anos de duodécimos. Portanto, é uma situação bastante surreal, a situação espanhola, mas que, bem, eles vão vivendo, porque a economia vai dando balões de oxigênio, vai funcionando relativamente bem, até melhor que outras economias europeias. Não será porque, de repente, há um milagre espanhol, é muito porque as outras economias europeias estão no estado em que estão, a francesa, sobretudo a francesa e a alemã, mas tudo isto, enfim, eu creio que esta crise em si, não sei se acaba dia 15, que é a data italiana, ou dia 7 de setembro, que é a data espanhola, mas mostra que digamos, as relações cordiais entre Estados de uma União como é a União Europeia já viveram, em alguns aspectos, dias melhores.